Olá, eu vou ler o livro para vocês, uma história. Causa de morte e incerteza. Todas as armas de influência descritas nesse livro funcionam melhor sob certas condições. Para nos defendermos adequadamente contra elas, é necessário conhecermos suas condições ideais de operação para reconhecermos quando estamos mais vulneráveis à sua influência. Já tivemos uma pista de qual seria esse momento quando o princípio da aprovação social funcionou melhor com os crentes de Chicago. Foi uma sensação de confiança abalada que desencadeou sua ânsia por adeptos. Em geral, quando estamos inseguros, quando a situação está obscura ou ambígua, quando a incerteza domina, aumenta nossa tendência a aceitar as ações dos outros como corretas. Sheldon Stanton, 2007, Whitehead, 1998, Ketken e Abel, 2007. Outra maneira pela qual a incerteza se desenvolve é na falta de familiaridade com uma situação. Nessas circunstâncias, as pessoas se dispõem mais a seguir a liderança dos outros. Vejamos como essa percepção simples permitiu que um homem se tornasse multimilionário. Após adquirir diversas pequenas mercearias, em 1934, Silvan Gottman percebeu que seus clientes paravam de comprar quando suas cestas de compra ficavam pesadas demais. Isso inspirou a inventar o carrinho de compras, em que sua forma inicial era uma cadeira dobrável equipada com rodas e um par de cestas de metal pesadas. O invento tinha um aspecto tão estranho que, no início, nenhum dos fregueses de Gotham estava disposto a usá-los. Mesmo depois de ele fabricar um suprimento mais do que adequado, colocar diversos carrinhos num local visível da loja e instalar cartazes descrevendo seu uso e seus benefícios. Frustrado e quase desistindo, experimentou mais uma ideia para reduzir a incerteza dos clientes baseada na aprovação social. Contratou compradores para andar com os carrinhos pela loja. Como resultado, seus verdadeiros clientes logo começaram a imitá-los. Sua invenção arrebatou o país e ele morreu riquíssimo, com um patrimônio de mais de 400 milhões de dólares. Dalton, 2004. No processo de examinar as reações das outras pessoas para resolver nossa incerteza, costumamos negligenciar um fato sutil, mas importante. Aquelas pessoas provavelmente estão também examinando as provas sociais. Sobretudo numa situação ambígua, a tendência de todos observarem o que os demais estão fazendo pode levar a um fenômeno fascinante denominado ignorância pluralista. Uma compreensão profunda desse fenômeno ajuda a explicar uma ocorrência frequente nos Estados Unidos que tem sido taxada de enigma e desgraça nacional, a incapacidade de grupos inteiros transeuntes de ajudar vítimas que precisam desesperadamente de ajuda. O exemplo clássico dessa inação é que gerou muitos debates nos círculos jornalísticos, políticos e científicos. Começou como um caso comum de homicídio no distrito Nova Iorquino, nos Queens. Catharine Genovese, de quase 30 anos, foi morta tarde da noite em sua rua quando voltava do trabalho. Um homicídio não é algo que passa despercebido, mas numa cidade com o tamanho e característica de Nova York, um acidente de Genovese mereceu no máximo uma fração de uma coluna do The New York Times. A história de Catharine Genovese teria morrido junto com ela naquele dia de março de 1964 se não tivesse ocorrido um erro. O editor metropolitano do Times, A.M. Rosenthal, por acaso almoçou com o chefe de polícia da cidade uma semana depois. Rosenthal indagou do delegado sobre um outro homicídio do Queens, e este, pensando que se tratasse do caso de Genovese, revelou algo estarrecedor que havia sido descoberto pela investigação policial. Catharine Genovese não sofrera uma
uma morte rápida e silenciosa. Seu assassinato tinha sido um acontecimento público longo, ruidoso e torturante. Seu agressor havia perseguido a mulher na rua e atacava 3 vezes num período de 35 minutos antes que sua faca, enfim, silenciasse os gritos por socorro. Por incrível que pareça, 38 de seus vizinhos assistiram ao crime das seguranças das janelas de seus apartamentos sem levantar sequer um dedo a fim de ligar para a polícia. Rosenthal, jornalista ganhador de um prêmio Pulitzer, sabia reconhecer quando estava diante de uma matéria importante. No dia de seu almoço com o chefe de polícia, designou um repórter para investigar o ângulo dos observadores do acidente de Genoversey. Após uma semana, o Times publicou um longo artigo de primeira página que viria a criar um turbilhão de controvérsias e especulação. Os parágrafos iniciais daquela reportagem deram o tom e o foco da matéria. Por mais de meia hora, 38 cidadãos respeitáveis e cumpridores da lei do Queens presenciaram um assassinato perseguido esfaqueando uma mulher em 3 ataques separados Carol Gades. Por 2 vezes o som de suas vozes e o súbito brilho das lâmpadas de seus quartos o interromperam e o afoguentaram. A cada vez ele retornou, procurou a vítima e esfaqueou novamente. Ninguém ligou para a polícia durante a agressão. Uma testemunha telefonou depois que a vítima estava morta. Isso aconteceu 2 semanas atrás, mas o vice-inspetor-geral Frederick M. Lindsay, um veterano com 25 anos de experiência em investigações de homicídio encarregado de policiais do bairro, continua chocado. Ele consegue citar uma lista trivial de muitos homicídios, mas o assassinato de Carol Gades o intriga, não por ser um assassinato, mas porque pessoas de bem deixaram de chamar a polícia. Gansberg, 1964, página 7. Como aconteceu com o vice-inspetor Lanze, as reações normais de quase todos que souberam dos detalhes da ocorrência foram de choque e espanto. O choque veio primeiro, deixando a polícia, o jornalista e o público o leitor abismados. O espanto logo se seguiu, como 38 pessoas de bem deixaram de agir sobre aquelas circunstâncias. Ninguém conseguia entender. As próprias testemunhas do homicídio estavam perplexas. Não sei, responderam um após outro. Simplesmente não sei. Algumas ofereceram justificativas fracas para sua inércia. Por exemplo, 2 ou 3 pessoas explicaram que estavam com medo ou não quiseram se envolver. Aquelas razões, porém, não se resistem a uma análise mais atenta. Uma simples chamada anônima para a polícia poderia ser salvado Catharine Genovese sem ameaçar a segurança futura ou ocupar um tempo livre das testemunhas. Não foi o medo de complicar sua vida que explicou a falta de ação dos observadores. Algo mais estava acontecendo ali, e nem eles eram capazes de compreender. A confusão, porém, não dá uma boa matéria de jornal. Portanto, a imprensa enfatizou a única explicação disponível na época. As testemunhas, não diferindo do resto das pessoas, não se importaram bastante para se envolverem. Os Estados Unidos estavam se tornando uma nação de pessoas egoístas e insensíveis. Os rigores da modernidade, especialmente a vida urbana, estavam deixando assim. Em apoio a essa interpretação, começaram a aparecer matérias frequentes detalhando diferentes tipos de apatia pública. Também respaldaram aquela interpretação e observações de uma série de comentaristas sociais. Eles acharam que o caso de Genovese tinha uma grande importância social. Todos empregaram a palavra apatia, o qual é interessante observar, constatará da manchete do Times, embora explicasse de modo diferente. Um atribui o efeito da violência na TV, outra a agressividade reprimida, mas a maioria ocupou a despersonalização da vida urbana com suas sociedades das megalópolis e a alienação do indivíduo em relação a um grupo. Mesmo Rosenthal, o jornalista que primeiro divulgou a história e que acabou fazendo dela tema de um livro, aceitou a teoria da apatia causada pela cidade.
Ninguém sabe explicar por que os 38 pessoas não pegaram o telefone enquanto a senhora Genovese era atacada, pois elas mesmas não sabem dizer. Pode-se presumir, porém, que sua apatia foi típica da cidade grande. É quase uma questão de sobrevivência psicológica quando se está cercado e pressionado por milhões de pessoas. Impedir que elas constantemente se intrometam em sua vida é a única forma de fazer isso é ignorá-las ao máximo. A indiferença em relação aos vizinhos e aos seus problemas é um reflexo condicionado da vida em Nova York, assim como em outras grandes cidades. A. M. Rosenthal, 1964, página 88-82-83. Além desse tema do livro de Rosenthal e de inúmeras matérias de jornais e revistas, documentários da televisão e uma peça Orphan Brown de Roy, a história de Genovese atraiu a atenção profissional de dois professores de psicologia de Nova York, Bill Latané e Joe Daly, 1968. Eles examinaram os relatos do acidente e, com base em seus conhecimentos de psicologia social, depararam que o que parecia a explicação mais improvável de todas o fato de quase 38 testemunhas estavam presentes. Relatos anteriores do caso tinham enfatizado que nenhuma ação foi tomada, embora 38 indivíduos estivessem observando Latene e Daly, sugerindo que ninguém ajudaram justamente porque havia tantos observadores. Os psicólogos especularam que, por pelo menos dois motivos, um observador de uma emergência tende a não prestar ajuda quando existem vários outros observadores presentes. O primeiro motivo é simples: com tantas pessoas podendo ajudar, a responsabilidade pessoal de cada um se reduz. Talvez outra pessoa vá ajudar ou pedir ajuda, talvez alguém já tenha feito isso. Assim, enquanto todo mundo acha que alguém ajudará ou já ajudou, ninguém faz nada. O segundo motivo é o mais psicologicamente intrigante. Ele se baseia no princípio da aprovação social e envolve o efeito da ignorância pluralista. Uma emergência muitas vezes não é tão óbvia assim. O homem deitado no beco foi vítima de um ataque cardíaco ou é um bêbado dormindo. A confusão no apartamento ao lado é uma agressão que requer a polícia ou uma briga de marido e mulher em que é melhor não se meter? O que está acontecendo? Em épocas de tamanha incerteza, é natural procurar pista nas ações dos outros à nossa volta. Podemos descobrir pela reação das outras testemunhas se um acidente é ou não uma emergência. O que é fácil esquecer, porém, é que todos os demais espectadores dos acontecimentos também devem estar procurando provas sociais. Como gostamos de parecer seguros e equilibrados na frente dos outros, costumamos buscar esses sinais com tranquilidade por meio de olhares breves e disfarçados à nossa volta. Portanto, todos os envolvidos tendem a ver ademais igualmente tranquilos e inativos. Como resultado, e pelo princípio da aprovação social, o acontecimento será interpretado por todos como não emergencial. Trata-se, segundo Larterland e Lyell, 1968, nos estados de ignorância pluralista, em que cada pessoa conclui que, como ninguém estava procurando, não há nada de errado. Como ninguém está preocupado, não há nada de errado. Enquanto isso, o perigo pode estar aumentando até ao ponto em que o indivíduo isolado, não influenciado pela aparente calma dos outros, resolveu agir.